Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Estamos aqui em mais um bate-papo. Dessa vez com o nosso queridíssimo, ilustríssimo Lanches, vulgo Gabriel Sanches. Tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a série do mês que se passou, né? Mas, com certeza, a palavra de Deus ela se renova e você não pode perder aquilo que nós temos para falar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé. E aí o tema do mês passado foi fé que move montanhas. E aí eu gostaria que Gabriel primeiro se apresentasse, seu nome, no que você é formado dos cursos aqui da igreja, enfim, pode se apresentar. Então, gente, é um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Mais uma vez gravando aqui um bate-papo dessa vez, né? E eu me chamo Gabriel Sanches, ou Lanches, se você preferir, é mais fácil de pronunciar. Mas eu sou formado no Rema, fiz os 2 anos do Rema, na Escola de Ministros e na Escola da Vida aí, do staff da Verbo da Vida, né? Trabalhando com Maximize. E estamos aí para falar desse tema que é importantíssimo para nós do Ministério Verbo da Vida, que é fé. De fato, o nosso ministério é conhecido como o Ministério da Fé, né? Da palavra da fé, exatamente. E para começar, eu acho que a gente poderia começar falando o que é fé. Então, fé é basicamente tudo aquilo que rege a nossa vida como cristão. A gente entende, né, que, como está escrito lá em Hebreus 10, se eu não me engano, que o justo viverá pela fé, o meu justo viverá pela fé. O escritor de Hebreus citando ali Abacuque, não a escritura de Abacuque. E também a gente vê que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Exato. se a gente se diz cristão, se a gente se diz seguidor de Cristo, que é o que significa a palavra cristão, a gente precisa viver em fé. Porque sem fé não dá para agradar a Deus. E não agradando a Deus, a gente não vive para Ele, né? Se a gente for parar para pensar, sem fé a gente também não tem nem como acreditar que Deus existe. Né? Exatamente. Que a gente só acredita que Deus existe com base na fé que nós temos. Que né? a gente não enxerga Ele, né? Exato. Não toca nele ainda, né? Então, pela fé a gente acredita que Ele existe. E Ele de fato existe, né? É um fato. Nós podemos falar também sobre, começando, né, sobre fé, a gente pode tratar que a fé muitas vezes a gente poderia dizer que é uma loucura, né? Porque de fato, quando estamos vivendo uma vida de fé, nós estamos vivendo algo inimaginável e que muitas vezes contradiz daquilo que estamos sentindo Sim, ou pensando. Justamente. Então, o que é que você poderia falar um pouco sobre, de fato, isso? Como agir em fé, mesmo quando as circunstâncias ao redor nos dizem que aquilo que nós estamos crendo não vai acontecer? É importante a gente entender isso, né? Porque a fé, como você mesmo disse, né? Ela age não de acordo com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente toca, né? Hebreus 11:1, que é a definição mais famosa de fé que a gente conhece, fala que a fé é a certeza das coisas que não são e o firme fundamento, né? As coisas que não são, as coisas que não existem ainda, mas a gente crê que existe. Então a fé ela não se baseia no que a gente está ouvindo, no que a gente está vendo, no que a gente pode tocar, na minha situação financeira, na situação da minha família. Ela se baseia naquilo que eu creio como verdade, naquilo que vem da palavra, né? A palavra diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então não importa se eu não tenho R$1 no meu bolso hoje, eu tenho uma vida em abundância. Amém. Em um momento, isso vai se concretizar. Amém. É de fato isso, né? Muitas vezes a gente olha para situações ao redor e a gente pode até trazer aquele caso de Pedro, né? Sim. De que ele estava andando sobre as águas, vivendo coisas maravilhosas no Senhor, só que parou e olhou para as circunstâncias. E aí, nesse olhar, ele acabou afundando. Bom. Então, de fato, é isso, né? Uma vida de fé, ela não é que ignora o que estamos sentindo, Isso. né? Muito bom. Mas que vai para além disso. É Exatamente. mesmo declarar aquilo que nós não estamos vendo. E muitas vezes nós trazemos de fato para essa questão financeira, né? Mas também questões emocionais, Sim. né? Questões emocionais, questões da nossa casa. Talvez os nossos pais não sejam cristãos, né? E aí nós estamos declarando mesmo, parece que nada está acontecendo. Eu lembro de uma frase que fala que antes de melhorar, piora, né? Então muitas vezes nós começamos a agir em fé, tudo parece que vai desmoronar, mas na verdade, no final, a gente vence, né? Exatamente. Às vezes começa a acontecer as circunstâncias contrárias, né? Quando a gente começa a crer. Mas é justamente isso que vai provar a nossa fé, né? A gente vê um exemplo disso com Abraão. Abraão, ele tinha a promessa de Deus que ele teria Isaac. Que seria lá que ele seria pai de multidões, pai de nações e tal. E aí quando ele finalmente conseguiu, Deus mandou ele
sacrificar Isaac. Uau. E aí você pensa, poxa, eu recebi aquilo que o Senhor me prometeu, agora o Senhor está mandando eu sacrificar ele. Mas Abraão não pestanejou, né? Ele Exato. creu que o Deus que deu para ele não iria tomar. Que ele não faz isso. Ele foi lá e quando ele estava prestes a sacrificar, Deus fala, pô, sua fé foi provada. Exato. Agora sim, tá tranquilo. Aí lá o bezerro tava lá, mataram o bezerro e comeram, sacrificaram a Deus e levantaram um altar lá, né? Amém. É. A fé é de fato isso, né? É mesmo nessas circunstâncias que estamos sendo provados, digamos assim, o Senhor ele envia providências, Sim. né? É porque eu acho que muitas vezes a gente acaba preso, né, na questão do tipo, eu estou tendo fé e tem que acontecer o agora. Porque de fato a gente tem que declarar, né, que aconteça agora, por exemplo, sou curado no nome de Jesus. Mas Isso. muitas vezes o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Uhum. Você poderia falar um pouco sobre isso, sobre essa diferença entre ter fé e entender que às vezes a fé que nós estamos tendo, por mais que não seja ter uma resposta imediata, Deus ele tem o tempo específico dele, que é o Sim. plano perfeito dele, né? Exatamente. Muitas vezes a gente pode pensar que eu preciso disso agora. Só que na verdade não é necessariamente isso, né? Tiago diz que os homens fazem planos, nós temos os nossos planos e é lícito, mas Deus sabe do todo, né? A gente entende que Deus é um Deus, como é que fala? Onisciente, onipresente, onipotente. Exatamente. Então ele pode fazer todas as coisas e ele conhece todo o escopo, né? Eu gosto de imaginar a nossa vida como uma linha reta e Deus ele tá em cima, enquanto a gente tá aqui nessa linha, olhando para frente. Mas Deus ele tá em cima, vendo tudo, de uma vez só. Então ele sabe justamente o que é bom, né? Romanos fala, né? Paulo fala sobre a gente renovar nossa mente para a gente conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uhum. Mas a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é, muitas vezes, a minha vontade, né? Na verdade, várias vezes não vai ser a minha vontade. A maioria das vezes. A maioria das vezes não vai ser a minha vontade, nem a sua, nem a nossa vontade. Exato. Ele sabe de tudo, né? Agora, puxando para um escopo de cura, como você falou, né? A gente crê que a vontade de Deus, ela está escrita na palavra. A gente lê lá. E como eu citei, né? João 10:10, que Jesus disse que eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Exato. Ele carregou sobre si na cruz as nossas dores, enfermidades e tudo mais. Então a vontade de Deus está expressa na palavra. Aí você vai lá e declara a cura e você fica na dúvida, mas qual será que é a vontade de Deus? É que nem aquele negócio, quando você sai e fala, se Deus quiser eu tô aí amanhã. Se Deus não vai querer, tem alguma coisa errada aí, né? Exato. Mas a gente vê que a vontade de Deus está expressa na palavra. Então, cura. Eu sou curado porque Ele quer que eu seja curado. Jesus veio, morreu para que eu fosse curado. Então é isso. A cura ela já está disponível, né? Isso, E exatamente. aí a fé é o braço que puxa. Muito bom. Não somente a cura, né? Mas tratando desse assunto em específico. Uhum. Eu acho interessante que o Kenneth Hagin ele fala que a dúvida ela é o maior inimigo da fé. Sim. Por que a dúvida é o maior inimigo da fé? Então, a gente vê lá em Marcos 11:23, né? Quando Jesus disse, né? Um versículo bem conhecido, né? Que se alguém disser a este monte, erga-se e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que assim lhe fará, assim será feito. A gente entende que a dúvida, ela é o inimigo da fé, justamente por isso que Jesus falou. Não duvide no seu coração. Agora eu acho interessante, nessa fala de Jesus, não duvide em seu coração. Por que ele adicionou o seu coração? Né? O Kenneth Hagin fala também no livro dele que é importante a gente saber a diferença entre mente e coração. O coração é o cerne do ser humano, né? Ele é o centro do ser humano. Então, as informações chegam na nossa mente e dependendo de como a gente interpreta elas entram no nosso coração. Bom. A dúvida, como o próprio Kenneth Hagin disse, é como se fosse um passarinho. A gente não pode evitar que ele voe sobre a nossa cabeça, mas a gente pode evitar que ele pouse e faça um ninho nela. Exato. Então, a dúvida ela pode vir na nossa cabeça, mas se a gente não deixar, se a gente usar a palavra, aí sim a gente vai conseguir expulsar ela para que ela não entre no nosso coração, né? E é interessantíssimo isso, porque Jesus colocou esse, né? Não duvidar em seu coração, justamente por causa disso. O Kenneth Hagin ele traz também esse ponto de que a dúvida ela gera o medo. E aí é digamos que um casal que é o inimigo da fé. Isso. Então quando eles estão agindo dessa forma, acaba que de fato a fé ela não opera. Exatamente. Temos um versículo muito interessante, né, que é
famoso de que a fé sem obras é morta. Hum, E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de como a falta de obras, a falta de ação, a falta desse conhecimento faz com que a fé seja morta. sim. Então, a gente entende que... Tô falando muita gente entende, mas é um costume meu. Tranquilo. É, a gente vê na Bíblia, né? Tiago falando que a fé sem obras ela é morta, porque a gente não foi chamado para ser um cristão ou um crente estacionário, né? Uau. Que a gente vai lá e diz: Senhor, eu creio que isso aqui vai dar certo. Eu creio que isso aqui já deu certo. E fica lá, parado, né? A Bíblia também diz que Ele é quem nos dá a capacidade para obter todo tipo de riqueza que a gente precise, né? Lá no Velho Testamento. Então, Ele nos dá a capacidade. A gente tem que fazer por onde também. Uhum. A gente não pode só ficar lá. Tem uma frase do pastor Edilson que eu gosto bastante, que quando ele vai falar sobre dízimos e ofertas, né, sobre alguma conquista que a igreja conseguiu, ele fala que a oração ela não paga a conta, Exato. é o trabalho que paga. E aí a fé ela vem para nos dar a motivação, vamos dizer assim, motivação, porque fé é contrário à motivação, Uhum. mas nesse momento vamos usar essa palavra, ela vem para nos dar a motivação para que a gente siga em frente e faça por onde para que a gente consiga a nossa colheita, né? Vamos dizer assim, a colheita Sim. daquilo que a gente planta com as palavras, com as declarações. Então, eu não posso dizer hoje, eu sou rico, eu sou milionário e ficar parado na minha casa. Eu não vou ser rico e vou ser Uma milionário. pena, né? Não, infelizmente, isso não vai Infelizmente. acontecer. A não ser que você trabalhe home office, né? Aí sim. Tem um ponto. Mas não vai cair uma mala de dinheiro na minha casa. Se cair, vai ser estranho, né? A gente entende que você tem que devolver para a polícia. Exato. E, e isso não vai acontecer. Então a gente tem que declarar: eu sou rico, eu sou milionário, eu tenho muitos bens, muitas posses, e ir trabalhar. Exato. E fazer por onde, né? E o mínimo que eu posso fazer é ler a palavra. Então, se eu digo eu sou rico, eu sou milionário, mas eu não leio nem a Bíblia, não estudo sobre prosperidade bíblica, aí, meu amigo, a sua fé com certeza é morta em 2 vezes. Porque você não está fazendo por onde e porque você não está estudando a palavra. Exato. Então é isso. Fé sem obras ela é morta. É muito isso, né? Talvez até algum adolescente engraçadinho, né? Parou ali e disse: Ah, mas Jesus falou. E o peixe abriu a boca e saiu o dinheiro. É. E Sim, só porque a gente mora aqui no Rio, exatamente. vamos Agora, pescar agora? eu vou lhe fazer uma pergunta. Tu é Jesus? Uou. Não, você não é Jesus. Jesus, a gente vê que ele era 100% homem, 100% Deus. Ele possuía ainda ali a sua, a sua onipotência, a sua... Enfim, ele era o que ele era. Ele era o eu sou. Então, você, meu amigo, que é como eu, comedor de cuscuz, farinha e tripa, que nem o pastor Sócrates fala, a gente não vai chegar, até porque a gente não tem a mesma fé que Jesus Cristo, né? O mesmo nível de fé que ele tinha. Então a gente não vai chegar pro peixe e falar, abre a boca. A não ser que Deus te mande fazer isso. Exato. Aí é diferente, né? Que são coisas específicas, né? Exatamente. Você falou que a fé muitas vezes é contra a motivação, né? Sim. Então, quando você fala isso, você quer nos dizer que a fé, de fato, ela está mais ligada à perseverança do que, de fato, a uma motivação, a algo passageiro assim? Sim. Porque a motivação a gente entende como um princípio mental que vem e passa. Por exemplo, eu preciso ganhar um físico melhor. Tô ali motivado na minha primeira semana. E aí na primeira semana eu vou. O Senhor tá falando comigo. Quando passar a primeira semana, eu não vou mais ter vontade de fazer, provavelmente. É verdade. Digo isso por experiência própria. Exatamente. Eu também. Eu vou perder a motivação depois de uma semana. Então, se eu creio, mas a minha motivação passa, mas eu continuo crendo, aí eu tô no âmbito da fé. Mas se eu tô só ali andando junto com a motivação, eu só tô no âmbito da conveniência, né? Quando só crê, quando tem um culto, pá, que todo Isso. mundo pula, dança. Exatamente. O culto de Réveillon, vira Petrolina. Pá. Oh, em nome de Jesus, blá, blá. Exatamente. E aí, passou, já é dia 7 de janeiro, Não e fez você nada. tá lá, não fez nada. Não foi pra academia, não comeu melhor, não estudou mais. A motivação passa. Aí, a fé, ela começa a atuar de fato quando a gente sai da motivação
e entra na perseverança, né? Na crença, de fato. Entrando no final do vídeo, né? A gente aprende muito sobre a confissão, né? Que a confissão de fato está ligada à fé. Sim. E aí eu queria falar com você, eu queria que você explicasse para todos nós. Muitas pessoas hoje batem de frente com a confissão positiva, né? Que muitos falam hoje, a Verbo da Vida crê em confissão positiva e que a gente pode falar e gerar coisas. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre confissão, como é que nós devemos fazer, né, essa atitude de confessar. Se é confessar por confessar, se a gente acredita em confessar por qualquer coisa, tipo, vou ter uma Porsche, em nome de Jesus, eu tenho uma Porsche agora. Ou se a gente tem que confessar de uma maneira específica. Interessante. Pensando nisso, né, eu lembro de um texto lá em Tiago, no livro de Tiago, que ele diz, né, vocês pedem, mas não recebem, porque vocês não pedem bem, ou vocês Isso. não sabem pedir direito. Então, a gente entende que Jesus, ele diz também, né, que se eu estiver em vocês, e vocês estiverem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão qualquer coisa e vos serão entregues. Agora a gente tem que entender o que Jesus fala. Se eu estiver em você, e se as minhas palavras permanecerem em você. Então a gente entende que aquilo que a gente pede e recebe está na palavra de Deus. Uau. Aquilo que a gente vai pedir e vai ter certeza de que vai receber está na palavra, né? A gente não pode fugir daquilo. Deus, ele estabeleceu uma série de princípios que regem o mundo, e um deles é que a gente tem que falar e confessar aquilo que está na palavra dele. Caso contrário, infelizmente não vai acontecer, né? Eu não estou dizendo que o Vitor falou, né, que você vai pedir uma Porsche e não vai acontecer. Você vai crer que você vai ter uma Porsche e não vai acontecer, né? Mas se de fato aquilo que você pede está de acordo com a palavra dele, se não fere nenhum princípio que Deus colocou, instituiu como regente desse universo que a gente vive, aí tá tudo certo. Mas se transgredir isso, aí infelizmente a gente não vai receber aquilo que a gente pede. É fato, a palavra deixa muito claro, né, que nós devemos confessar a palavra, né? Isso. Então, para a gente saber como confessar, nós temos que primeiro saber o que está escrito, né, na Exatamente. palavra. É importante. Nós temos que ter um entendimento para sabermos agir em fé corretamente. Uhum. E para além disso, também para outras coisas da nossa vida, né? É porque a fé, de fato, é a base de tudo, né? Então, para finalizar, eu Sim. acho que eu gostaria que você deixasse mesmo uma palavra, ou de motivação, ou uma de exortação, enfim. Uma palavra para quem está nos escutando sobre esse tema, né? Tão Amém. importante. Eu gosto muito de pensar que a fé, ela é um assunto inesgotável, né, na palavra. A gente entende que a palavra, ela é viva, então ela se renova. É como aquele exemplo do rio, né? O rio que você colocar a mão e tirar, e colocar depois, não vai ser mais o mesmo, porque ele continua fluindo. E a palavra é desse jeito. Não importa quantas vezes eu leia Marcos 11, 23. Toda vez que eu abro aquele versículo, tem alguma coisa nova. Eu aprendo alguma coisa nova, eu vejo alguma coisa nova, e todo o resto da palavra é assim. Como a gente falou agora no último tópico da confissão, a gente tem que confessar aquilo que está na palavra. Então, a palavra é inesgotável. Não importa quantas vezes eu leia, não importa quantas vezes eu estude sobre um versículo, pode ser um versículo sequer. A gente nunca vai... Jesus chorou, que se não o menor, É o menor, acho que é o menor. dos menores versículos da Bíblia. Você vai aprender muita coisa. Você vai ali abrir, tal. Não digo necessariamente de abrir no grego, ou no caso do Antigo Testamento, no hebraico. Se você puder, faça, é importante. Mas se você não puder, ali no seu devocional, você sempre vai aprender alguma coisa nova. Então, estude, aprenda, se dedique mesmo a isso. Porque a gente entende que o conhecimento natural, ele nunca é em vão. A gente sempre vai aprender alguma coisa e isso sempre vai ser bom para nós. Quanto mais a palavra, né? Um recurso sobrenatural que Deus deixou para nós, como seu testamento, para que a gente aprendesse mais sobre ele, para que a gente se aproximasse mais dele, né? Então, quanto mais isso, é importante que a gente venha a estudar, independente de quantas vezes eu tenha lido a Bíblia inteira, nunca vai ser o suficiente. Então, Amém. estude, se dedique mesmo e busque encontrar mais, porque Deus fala, né, que aquele que busca, encontra. E é isso. Amém. E complementando, né, o que você falou, eu acredito também que tem
a prática, né? Sim. Então, tudo aquilo que você botar para dentro, estudar, coloque em prática. Eu tiro por mim próprio. Eu, quando comecei a estudar sobre fé, de fato estudar, né? Não apenas ler por ler, mas de fato buscar entender mais, foi mais ali pro ano de 2018, 17, 18. E quando eu comecei a ver isso, eu entendi que nós tínhamos que colocar em prática. Sim. E à medida que nós vamos colocando em prática, aquilo vai gerando cada vez mais um senso, né, em nós de que funciona e aquilo ali faz a gente querer ir mais fundo. Então Isso. é isso. Para Exatamente. finalizar, é isso. Deixe, de fato, que você possa estudar, que você possa buscar o Senhor, que você possa colocar em prática para que você possa, de fato, viver uma vida de fé. Uma fé que move montanhas. Exatamente. Muito obrigado, Gabriel. Prazer. Você que está conosco, curte o vídeo, comenta e vai ser um prazer tê-lo conosco, porque temos muitas novidades vindo aí no canal. É isso aí. Um beijo.